Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar conversando. É... Na verdade, a gente vai continuar arrecadando sobre as funções orgânicas, né? Ah, bom, funções orgânicas é uma é uma é uma forma de ter noções de relacionamentos que no interior do organismo acontecem, né? Ou seja, que funcionam no interior do organismo, né? Então, é, existem no interior do organismo acontecimentos que são narrados, ou seja, estimulados por água, né? Exatamente isso. A água ela vai ser a protagonista do desencadeamento de uma função no organismo, ou seja, ela vai permitir que algo funcione, né? A partir da admissão de algo nessa água no interior do organismo. E outras substâncias, né, outras matérias em grandes proporções no organismo também vão ser protagonistas desse encadeamento de ação, né, que é função. Função é como se fosse uma equação mesmo, só que essa escala dá pela conexão que ocorre no organismo. A gente não faz isso aqui, ó, e a gente liga um ponto aqui, ó, e à medida que a gente vai aplicando força, isso aqui não vai sendo modulado, ó. No organismo é a mesma coisa. A gente tem funções no interior do organismo que fazem, né? A gente tem alguns tipos de tecidos, né, que foram sendo especializados a partir dos envolvimentos fisiológicos, né, dentro de sua essência e, e desenvolveram relações específicas. Por exemplo, a gente tem tecidos que funcionam de forma que a gente fala autônoma, né? Essa função autônoma não é bem assim autônoma, né? Autônoma é uma função, é que ele funciona sem o nosso comando, por exemplo. Aqui, ó, a gente consegue acreditar que nós estamos controlando esse movimento, né? A gente consegue narrar esse acontecimento porque a gente consegue desenvolver circuito temperado para esse movimento. A gente consegue temperar a chegada de informação aqui, ó. Né? A gente não controla tanto, mas a gente treinando, a gente tendencia a controlar. Só que existem alguns movimentos no interior do organismo que a gente controla, só que a gente não controla tanto assim. Porque existem ações químicas que controlam mais, que entregam mais. Por quê? Porque, primeiramente, porque existem órgãos, né, tecidos no interior do organismo que eles são terminais. O que é o terminal? O terminal é aquele ponto, né, lógico, onde chega ou sai viaturas, né? Viaturas não é um nome interessante. Chega e sai passageiros, digamos assim, passageiros.
E passageiros tem um sentido conotativo, né? Digamos assim, um sentido conotativo de passar, né? Passar é uma conexão assim de passe, né? Eu jogo alguma coisa para você, passo alguma coisa para você, passo uma informação para você. Então, se chega passadores de informação ou sai passadores de informação, às vezes a gente não consegue controlar a chegada ou a saída. Porque a gente até consegue, só que a gente consegue de forma muito numa escala muito menor. Por exemplo, eu como, né? Então, se eu como algo químico, ingredientes, nutrientes vão para o meu organismo. Então, tem uma proporção que vai. E essa proporção ela vai fazer o meu organismo funcionar. E os terminais, esses órgãos específicos, onde chegam passadores, passageiros, que estão dentro do sangue, dessa via de passagem, né? Esses órgãos, vai chegar a proporções daquilo que eu comi, daquilo que eu movimentei, né? Então existe uma balança que, pode ter certeza, tem uma relação com esse controle. Só que academicamente os professores é disposto na literatura que a gente não controla esses músculos, esses tecidos, que a gente chama de tecido liso, né? Tecido liso. A gente tem o tecido estriado, que é o que a gente controla, o tecido liso e o tecido que é estriado, mas a gente não controla, que é o tecido do coração, né? O coração ele é um tecido estriado, só que a gente não controla. Ele tem movimentos involuntários, né? Bom, e aí o que acontece? Isso é função, isso é estudar essas funções. Por quê? Dependendo do agente que eu coloco químico no organismo, do complexo, da cadeia, esse organismo, a partir desses protagonistas, vai fazer alguma coisa nessa passagem, né? Vai passar algo. E aí o que acontece? Essa passagem ela desmonta as cadeias e esse desmonte de cadeia entrega processos para o organismo de envolvimento com esse desmonte. E aí a condição de processamento está pela cadeia. Então a gente pode ter cadeias mais difíceis de processar e cadeia mais simples. E dentro dessa escala a gente está aprendendo, primeiramente nas funções orgânicas, o sentido da protagonização das moléculas de água, né? Dos hidrocarbonetos, né? Funções orgânicas dos hidrocarbonetos, daquelas moléculas que são protagonizadas pela água, né? São fundamentalmente passadas a partir da água, né? E aí a gente já viu as moléculas, as funções, na verdade, as funções que são chamadas de alcanos, né? Os alcanos. A gente já viu os alcenos e os alcadienos. E hoje a gente vai ver o alcino, né? Também é uma função é um hidrocarboneto que fala, né? Bom, então a primeira imagem que eu trago aqui
é de um conhecimento exportado pela preocupação e pela extração de materiais semelhantes a esses pelos nossos antepassados, né? Nossos antepassados acharam materiais semelhantes a esses na natureza e começaram a se fertilizarem a partir das relações com esse material. A gente chama de cipós. E aí a gente tem também a corda, né? Hoje a gente tem vários tipos de cordas por conta do desenvolvimento com essas relações. E esse desenvolvimento se dá principalmente pelos nós, né? Os nós, né? Existem vários tipos de nós. E os nós são muito importantes. Eles são empreendimentos de sabedoria, né? Tem gente que acredita muito, eu sou um deles, né? Eu acredito muito nessa escritura. Eu acho essa escritura muito sagrada, porque ela contém efeito em vibração. E vibração é basicamente tudo que a gente se diverte, né? A gente tem a diversidade a partir das vibrações. Então, se você olha para uma pessoa e acha ela perfeitamente encaixável, né, perfeitamente casável, é porque ela tem vibrações, ela tem nós semelhantes aos seus, ou nós que permitam encaixar esse encanto, ou desenvolver esse encanto. Isso aqui é muito fértil. E sem dúvida, isso aqui muda o mundo, muda as espécies. E isso aqui também traz a sociabilidade, né? Essa nossa religião de convivência, né? Esse nosso trabalho, esse nosso tratado com a verdadeira ciência que importa, né? A convivência. Essa é a mais importante, sem dúvida. Bom, então hoje a gente vai ver essa função orgânica aqui, ó, chamada alcino. Então, pegando aqui, ó, sobre o que eu falei, a gente viu o alcano, que é a mais simples, né? Aqui o alceno, que começa com uma dupla ligação aqui, né? Um compartilhamento de carbonos. Aí a gente passa pro alcadieno, que tem duas ligações, né? Duas duplas ligações. E a fórmula dele é CnH2n-2. E o alcino é a mesma coisa, né? A mesma fórmula. Só que existe uma diferença, né? A diferença é que ele é uma tecnologia mais avançada, o alcino. Porque ele vai ter 3 ligações, né? Ele não vai ter dupla ligação, ele vai ter uma tripla ligação. E isso é uma tecnologia muito avançada para um relacionamento entre carbonos, entre sabornos, né? A gente não está falando que a gente exporta para o organismo elementos químicos e esses elementos fazem com que a gente processe o carbono, o saborno, né? Então, se a gente tem uma ligação, a gente facilmente quebra ela e, ó, sente. Se a gente tem dupla ligação, ó, entre o carbono, a gente dificilmente quebra, e aí a gente sofre uma acidificação, uma difícil ação de quebrar as duas, né? Difícil processar. Só que quando a gente quebra, a gente sente muito mais sabor. Saborno, né? Mais saborno. E agora a gente tem uma tecnologia, um
intensificador, a gente tem uma tripla ligação, um alcino. E esse alcino, ó, é muito mais intenso. Ou seja, tem um processo muito grande, uma intensividade muito grande. Então, se aqui a gente tinha uma onda assim, e no segundo a gente tem uma onda assim, ó. Aqui no terceiro a gente vai ter uma onda assim, ó. Entende? Então, essa é a função orgânica, né? Imagina só, se você consegue conectar os olhos ao mesmo tempo, por exemplo, a gente tem esse sistema de coordenada sensitiva, né? E aí a gente quebra uma molécula aqui, ó, leva ao organismo e ao mesmo tempo que a gente quebra, a gente liga os olhos nela, né? A gente pega e liga os olhos aqui, ó. Opa, a gente fecha aqui uma sensação, né? E aí, vamos dizer que esse é o alcano, né? A gente faz esse alcano. Agora, se a gente consegue conectar o olho e o ouvido, a gente tem uma conexão mais forte, né? Uma sensação mais forte. E se a gente consegue conectar o olho, o ouvido e o corpo, né? Dançar, escutar e olhar, né? A gente tem uma sensação muito mais forte, não é mesmo? Então a gente está falando de funções orgânicas, né? Se você trabalha com sistemas fisiologicamente falando, você tem trabalhos de sinalizações que são técnicas, né? Que são harmônicas. Ao mesmo tempo, a gente tem sabores assim, né? Tendenciando funções assim. Quando a gente chega nesse nível, a gente gosta muito. A gente tende a gostar muito, né? Se a gente consegue, é claro, chegar na harmonia, chegar no final da instrução dessa obra e tal, dessa obra, desse sabono. Então vamos lá, alcinos. Os alcinos ou alquinos são hidrocarbonetos acíclicos e insaturados, devido à presença de uma ligação tripla em sua cadeia carbônica. Então, acíclicos e insaturados. Alcinos são acíclicos, insaturados. Insaturados porque tem tripla ligação e acíclicos porque não são ciclos, né? Não é uma cadeia fechada, é uma cadeia aberta. Em sua cadeia carbônica. A fórmula geral dos alcinos é CnH2n-2. Então, CnH2n-2. Essa é a fórmula. Características. As principais características dos alcinos são incolores e inodoros. São incolores e inodoros. Aqui a gente pode só ler, né? Tá ótimo. Incolores e inodoros. Insolúveis em água. Solúveis em compostos orgânicos. Inflamáveis. Extremamente reativos. Os alcinos com mais de 14 átomos de carbono são sólidos. Os pontos de fusão e ebulição são superiores ao dos alcenos,
correspondentes com o mesmo número de átomos de carbono na cadeia. O alcino mais simples é o etino ou acetileno, né? Então, veja bem, se esse carbono ele é insolúvel em água, a água o que faz com essa cadeia, né? A água, ela transmite a essa cadeia digamos que ela transmite essa cadeia, né? Ela ajuda a essa cadeia digamos que ela ajuda a cadeia a ter uma estabilidade, né? Digamos assim, se a gente tem um copo d'água, né? E aí a gente coloca os alcinos aqui, né? A gente coloca os alcinos, ó. Um pouco isso aqui são alcinos. O que acontece, né? Nessa água, os alcinos eles vão ter estabilidade, né? Eles vão ter estabilidade porque a água não dissolve eles. Porém, existe uma transmissibilidade a partir da água, né? Inflamáveis. Então existe isso, né? Por exemplo, a gente está falando de micro-organismos, né? Então, mesmo que não haja uma mistura, uma dissolução, existe uma incorporação tendenciada, né? Existe uma corrente, por mais que não exista a dissolução, existe o arraste pela corrente. Arraste por corrente. E esse arraste ele pode ajudar aos alcinos, né? Essas cadeias a elas encontrarem os seus agentes, né? As suas funções, né? No organismo, digamos assim. Vamos falar da nomenclatura dos alcenos, né? Dos alcinos, né? Nome. Como que a gente dá nome para os alcinos? A nomenclatura dos alcinos segue a mesma regra das demais hidrocarbonetos: prefixo, infixo e sufixo. Prefixo, infixo e sufixo. Então, prefixo a gente já mata a pau, né? 1-met, 2-et, 3-prop, 4-but. E ele indica a quantidade de carbonos na cadeia principal, né? Quantos carbonos tem a cadeia principal? O infixo é dado pelo termo in, que representa a ligação tripla. Então, esse infixo, a gente já vai ter o in. In representa ligação tripla. É verdade. O sufixo é dado pela letra O, qual indica o composto hidrocarboneto. Assim, o nome dos alcinos terminais com o sufixo fica ino. Então, por que chama alcino? Porque na hora de falar sobre essa cadeia, a classificação dela
termina com ino, né? Então, todo elemento que terminar com ino, tendenciosamente, propiciosamente, organizadamente, vai ser chamado alguma coisa ino. Como a gente tem observado estudando funções orgânicas, né? A cadeia principal de um alcino é a mais longa, que apresenta a tripla ligação. Então, a cadeia principal apresenta a ligação tripla. A numeração começa a partir da extremidade mais próxima dessa ligação. Então, a numeração começa da extremidade mais próxima da ligação tripla. Ligação tripla. A posição da ligação tripla é indicada com o acréscimo de um número de localização que antecede o alcino. Então, a indicação da ligação tripla né, é indicada, né, ó, a indicação da ligação tripla é feita por um número que vem antes o alcino, né, e aponta o átomo de carbono que vem antes do alcino e aponta o átomo de carbono. Então, a posição da ligação tripla é indicada com o acréscimo de um número. Então, aqui, ó, vamos pegar esse aqui, ó. A gente tem but 2 ino. Ino é a ligação tripla, né? Ou 2 butino. 2 but, que representa o 4 carbonos, e o ino, que representa o alcino, né? Então, tranquilo, ó. Primeiro exemplo. A gente tem HC3CH. Etino. O etino é a cadeia mais simples de um alcino, né? O etino. Propino, própio, 1 MET 2 próprio. Então tem 3 carbonos, ó. HC3 ligações, e o C aqui, e o CH3. O que acontece? Quando o carbono ele não faz 4 ligações, aqui ele já está fazendo 3 com o próximo carbono. Então ele só vai fazer com ele só vai ter um hidrogênio na extremidade. Aqui esse aqui ele não tem nenhum, porque ele está compartilhando com esse outro carbono aqui, ó. Esse outro carbono. Então, prop, 4 carbonos. Não, 3, né? Prop. In, ligação tripla no primeiro, e ó. Como está no primeiro, não precisa de colocar um aqui, né? Nesse caso, propino. Só que aqui já precisa, né? Aqui a gente tem 4 carbonos na cadeia principal. A terceira, a tripla ligação está na primeira
na primeira aqui, né, na primeira casa aqui. A primeira ligação é tripla, na verdade, fala assim, a primeira ligação é tripla. Então tá no 1. Então olha só, boot vem dos 4 carbonos. 1 vem dessa ligação tripla aqui, nessa posição, e o hino de que isso é um hino de tripla ligação, né, de alcino. Ou também a gente pode escrever butino. Aqui é a mesma coisa, só que a tripla ligação tá na segunda. A segunda ligação é a tripla. Então 2 butino ou but 2 hino. Quando os alcinos são ramificados, a ramificação também deve ser indicada. A ramificação também deve ser indicada. Então vamos prestar atenção aqui, ó. Sem esse metil aqui, ó, ficaria assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente tem 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, né? X. E ficaria assim, ó, tá aqui, ó, a tripla ligação, a terceira ligação é a tripla. Se a gente contar daqui, ó, e da extremidade esquerda para a direita, tanto da direita para a esquerda, a gente vai ter que contando, a gente vai ter que a ligação tripla tá no terceiro, né? E a gente escreveria assim, ó, x3 hino, né? x3 hino. Só que aqui a gente tem um metil nessa posição aqui. Como a gente tem essa ramificação e não varia contar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, preferimos contar da esquerda para a direita, onde os números colocados no nome falando dessa ramificação sejam menores, né? Então vai ficar, ó, 1, 2. Então no carbono 2 a gente tem um metil. Então, ó, 2 metil. 3, né? E ligação tripla. Então, beleza. 2 metil, 6 carbonos. X. Aqui, ó, a ligação tripla na posição 3, hino. 2 metil X, 3 hino. Então, tá vendo, ó? A única coisa que a gente acrescentou foi 2 metil, senão a gente ia escrever X, 3 hino. Também pode se escrever 2 metil e ao invés de colocar o X3-ino, a gente pode colocar o 3 e o X-ino a gente junta, ó. Eu prefiro essa daqui, ó. 2 metil 3 X-ino. Vamos ver aqui, ó. Agora as curiosidades, né? Para que é utilizado os alcinos, né? Aplicação. Os alcinos não são encontrados livremente na natureza, assim são produzidos em laboratório. Produzidos em laboratório. Por exemplo, sorvete, né? Sorvete você não encontra na natureza, né?
E aí você produz o sorvete na cozinha, por exemplo. O alcino mais conhecido e utilizado é o acetileno. Então esse aqui, ó, é o mais utilizado. Ou etino, né? Etino. Ele possui diversas finalidades nas indústrias, sendo comumente usado para a produção de borrachas sintéticas. Borrachas sintéticas. Fibras têxteis. Fibras têxteis. Têxteis e plásticos. O acetileno é um gás incolor. Não, o acetileno é um gás incolor, altamente combustível e com cheiro agradável quando em sua forma pura. Gás incolor, cheira bem. Bom, aparentemente é só isso, né? Vamos ver aqui. Acetileno. Se a gente encontra. A gente só tem a fórmula mesmo. Tá vendo? Geralmente as coisas, quando ela tem uma... Quando... vai a dica aí, ó. Quando as coisas elas têm uma simetria, né? Como a gente enxerga aqui, ó. Elas tendem a ser agradáveis, né? Num todo, né? Elas tendem a ter características boas, né? Simetria para nós é equilíbrio. Então quando você tem aqui, ó, H, ó, H, peraí, a gente tem uma parede aqui, ó, e aqui a gente tem um carbono, assim. E uma parede, geralmente a gente tem uma coisa boa, né? Um equilíbrio, né? Ela meio que tem proporções, proporções semelhantes daqui para cá, daqui para cá, tá vendo? Então isso é interessante. Isso são tendências da natureza. Né? Bom, é isso, né? Esse é o alcino. Aqui, ó, hidrocarbonetos, composto formado apenas por carbono e hidrogênio. Hidrocarbonetos. E aí a gente continua no próximo vídeo, então. Né? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!